Shalom, povo de Deus, amados e amadas de Cristo. Hoje trago-vos uma história muito impactante de um grande homem de Deus, John Hus. John Hus foi um dos precursores mais importantes da Reforma Protestante. Ele não apenas foi grandemente usado na Boêmia para causar um rompimento com a Igreja Católica, mas também profetizou sobre o ministério de Martinho Lutero. Em 1369, John Hus nasceu em uma pequena cidade de Boêmia, região entre o sul da Alemanha e o oeste da República Checa, onde ele teve uma infância muito pobre. Apesar da sua pobreza, ele era um garoto brilhante e sonhava em ser um oficial da Igreja Católica, forma comum na altura de ganhar muito dinheiro. Seguindo seu sonho de um futuro financeiramente confortável, Hus entrou muito cedo, ainda adolescente, para a Universidade de Praga. É dito que, enquanto entrava na universidade pela primeira vez, sua mãe o retirou para um lugar afastado e orou por ele, para que Deus o fizesse um instrumento em suas mãos. Talvez ela não tenha vivido para ver quão amplamente Deus responderia a sua oração. Durante seus anos de estudo, Hus adquiriu 2 bacharelados em Letras e Teologia e seu mestrado em Teologia. Com o passar do tempo, passou a se tornar um dos intelectuais mais respeitados de Praga. Durante seu tempo na universidade, ele também fez um grande amigo, que é conhecido na história como Jerônimo de Praga, e era um pregador eloquente e viria a ser um grande complemento para o seu ministério. Perseguição e oposição da Igreja Católica ao John Hus. Nesse período, ele pregava semanalmente na Capela Bethel, em Praga. Foi do púlpito dessa pequena capela que os ensinos reformados, agora iluminados e incendiados pelo Espírito Santo, começaram a impactar o mundo. Seu ensino se tornou tão cedo conhecido que chegou aos ouvidos da Igreja Católica em Roma e causou tanto incômodo que o chamaram para uma audiência. A proposta era que seus ensinos fossem avaliados por um júri que definiria se ele seria classificado ou não como herege, o que significaria morte certa para ele. De lembrar, amados irmãos, naquela altura, a Igreja Católica detinha do poder religioso e o poder político. Por isso que eles tinham poder até de decidir aprisionar ou matar alguém que estivesse a cometer, entre aspas, heresia. Prosseguindo, Hus, sabendo do risco, não compareceu. Entretanto, a Igreja Católica realizou a audiência mesmo na sua ausência, resultando em sua condenação como herege. Nesse período, as autoridades religiosas estavam tão profundamente incomodadas que colocaram a cidade de Praga sobre um interdito, que na superstição católica significa que as portas do céu estariam fechadas para as pessoas daquela cidade. Quanta heresia que havia naquele tempo, muita cegueira. Essa estratégia funcionou e as pessoas de Praga expulsaram John Hus para reverter o interdito. John Hus então se tornou um pregador itinerante, espalhando a verdade do Evangelho transformador de Cristo pelas cidades da Boêmia. Quanto mais a Igreja Católica tentava silenciá-lo, mais seu ministério prosperava. Depois de algum tempo, o interdito havia sido retirado de Praga e Hus voltou para a Capela Bethel, pregando com ainda mais zelo, agora direcionando sua atenção contra a venda da salvação por meio das indulgências. É isso mesmo. Havia venda naquela altura de pregação. Há pessoas que iam pagar para que fossem perdoados os seus pecados. Infelizmente, havia muita cegueira, não como atualmente. Diferentemente de hoje em dia, as pessoas estão mais abertas, têm mais conhecimento. Glória a Deus. Prosseguindo com a história, mais uma vez a igreja apelou para a superstição, declarando um novo interdito, fazendo com que Hus saísse mais uma vez da Capela Bethel, agora para nunca mais voltar. O martírio em defesa da verdade. Nessa época, havia uma grande confusão na Igreja Católica, porque 3 homens diziam ser papas. Por isso, foi organizado em 1415 o Concílio de Constança, com a finalidade de resolver a questão da autoridade na Igreja Católica. Entretanto, o principal motivo do concílio era limpar a Igreja de heresias,
Foi nessa ocasião que condenaram John Wycliffe à fogueira, mesmo já estando morto. Queimaram, então, seus ossos. Também chamaram Hus para prestar esclarecimentos. Para garantir que Hus estivesse presente, a Igreja Católica lhe ofereceu um salvo-conduto, ou seja, uma garantia de que ele não seria preso ou morto. Mas ao chegar em Constança, ele foi capturado, algemado e lançado em uma masmorra. Haviam mentido para ele. Depois de muitas semanas, enfraquecido e enfermo pelos sofrimentos na masmorra, foi levado a julgamento para defender-se das acusações feitas contra ele, para, por fim, ser condenado. Quando oferecido a oportunidade de renunciar seu ensino, ele disse com muita simplicidade: não posso. Apelo a Jesus Cristo, o único juiz que é poderoso e totalmente justo. Assim, o vestiram com uma roupa sacerdotal, zombaram dele e fizeram uma coroa de papel com desenhos de demônios para o coroarem. Por fim, o levaram para o local onde seria queimado. Mais uma vez disseram: retrate-se, renuncie seus ensinos e você sairá daqui caminhando. Ao que ele respondeu: de que heros eu me retrataria? Deus sabe que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, excepto com a única intenção de, se possível, ganhar os homens dos seus pecados. Uma das autoridades católicas bradou: John Hus, nós agora entregamos tua alma ao diabo. Mas ele disse: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego meu espírito, porque tu me redimiste. Um costume dos carrascos naquela época era acender o fogo por trás. Entretanto, John Hus disse ao seu executor: pode vir pela frente. Se estivesse com medo, não estarias aqui. O nome Hus, na língua boêmia, significa ganso. Então, quando acenderam a fogueira, ele declarou: hoje vocês estão queimando um ganso, mas em 100 anos vocês se defrontarão com um cisne, e vocês não poderão queimar. Assim, em 1415, moria John Hus, queimado junto com seus livros, cantando um cântico que dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, glórias a Deus! O John Hus, quando dizia que viria um cisne, ou seja, alguém maior do que ele, referia Martinho Lutero, que veio várias décadas depois dele. Louvado seja Deus pela vida destes santos que verdadeiramente lutaram em prol da verdade e preferiram até morrer defendendo a verdade. É uma inspiração para os tempos atuais. Em nome do Senhor Jesus.